Mateus 14, versículo 24 até o 31. Acompanha aí na sua Bíblia, independente da versão que você usa. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pode sentar, irmão, toma o seu assento aí. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Que a voz dele seja a única ouvida aqui nesta noite. Meus irmãos, nós vamos dar um título para essa mensagem. Eu vou chamá-lo de Os Dois Saltos de Pedro. E os dois momentos são muito, muito diferentes. Eu acho que tem muita gente ainda no primeiro salto dele, mas hoje nós vamos tentar partir para o segundo salto dele. O primeiro salto de Pedro foi esse texto que nós lemos aqui agora. Mateus capítulo 14, perdão. O outro salto está registrado em João capítulo 21, aí sim, 21. Mas aqui, o texto que nós lemos agora, Mateus capítulo 14. Vamos primeiro entender o cenário que aconteceu esse evento. E esse cenário é muito interessante, porque Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Que milagre foi esse? Se vocês lerem o capítulo 14, desde o começo, vocês vão ver que Jesus, ele estava falando com a multidão, e começou a ficar tarde, e faltou pão, faltou comida para eles, e os discípulos começaram a falar com Jesus: olha, o pessoal está com fome, é melhor mandar esse povo embora, porque onde nós estamos aqui é um lugar deserto, vai faltar comida, o pessoal vai ficar com fome, e depois como é que faz? Já era tarde, mas para Jesus, o tempo, ele é o Senhor do tempo. Então Jesus falou assim: não, peraí, tudo bem, procura aí entre a multidão se existe alguma coisa para dar para o povo. E um dos discípulos disse assim: mas Jesus, nem com 200 denários, que era um valor altíssimo, só com um valor desse é que nós teríamos condições de comprar pão para todo mundo, dar comida para todo mundo. É uma multidão, só de homens tinham cerca de 5.000, mas mulheres e crianças, esse número mais que dobrava, muita gente. Eles acharam lá um garoto que tinha um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica, vocês conhecem a história. Quando termina, que alegria, que maravilha, Deus é bom, é isso mesmo. E Deus, quando te dá um presente, não tem coisa melhor, né? Quando Deus abre um emprego, quando a grana está boa, quando alguém é curado, eita, coisa boa, maravilha, ei Jesus, glória a Deus, vou para a igreja, pensando bem, nem vou também, está tudo tão bom, né? Vou ficar em casa mesmo, né? Porque pensando bem, está tudo às mil maravilhas, né? Só quando a coisa apertar, aí a gente vai para a igreja. Mas se não apertar, se tiver tudo bom, a gente fica em casa mesmo, não tem problema não. Os discípulos não fazem parte dessa turma, e eles estavam querendo saber mais de Jesus. A turma comeu, encheu a barriguinha, foi embora para casa. Depois eles iam procurar Jesus de novo, porque perceberam que Jesus resolvia o problema deles.
de fome, da barriga. Mas os discípulos estavam com mais fome. Eles queriam saciar também a fome da mente e do espírito deles. O espírito deles estava clamando por algo que solucionasse as suas questões espirituais. E Jesus fala com os discípulos assim: olha, vocês vão, pegam o barco, tem muita gente aqui, eu vou acabar de atender o pessoal. Vocês pegam o barco e vão embora, vão para o outro lado da banda do mar. Eles pegaram o barco e foram. Jesus foi fazer o quê? Foi orar. Foi para um monte. Ele foi orar e entrou noite adentro orando. Aí a uma certa distância, que dá mais ou menos aí uns 5 ou 6 quilômetros mar adentro, a coisa ficou feia para o lado deles, né? E quando a coisa fica feia para o lado da gente, a primeira coisa que a gente faz é esquecer o que Deus já fez. Basta um pequeno problema para você se esquecer de Deus, ou se esquecer o que Deus já fez por você. Porque quando você fala, não, eu nunca me esqueço de Deus, na verdade você se esquece de Deus, esquece de segui-lo, esquece de confiar nele. Quando você fala que está se lembrando de Deus, está lembrando aqui, ó, mas aqui você já esqueceu dele. Aí eles começaram a ser sacudidos pelo vento forte que se abateu sobre o barquinho, barco pequeno, e as águas ficaram agitadas, eles ficaram desesperados. E Jesus, lá de onde estava, percebeu que o mar estava muito agitado e foi ter com eles. E foi andando sobre as águas. Algo fantástico, algo sobrenatural, uma operação de maravilhas, algo que contraria as leis da natureza. Jesus foi sobre as águas, e quando Jesus passou em frente ao barco, imagina, gente, a cena, pensa a cena aqui, barquinho sacudindo, rajada de vento para lá e para cá, provavelmente alguma lamparina na mão deles, para tentar ver alguma coisa à frente, e passa um vulto, era um homem, a figura de um homem andando sobre a água. Alguém disse, isso é um fantasma. O que a gente entende sobre isso? Muita gente, e eu digo a vocês, certamente, aqui do nosso meio, nesse momento, tem muita gente vendo Jesus à sua frente e não está entendendo, não está compreendendo que Jesus está à sua frente, que Jesus já veio ao seu alcance, já veio ao seu socorro. Jesus me socorre, Ele já está ali. Mas a nossa falta de fé, a nossa inexperiência, a nossa falta de intimidade com Deus, faz que a gente não consiga discernir quem é Jesus no meio da escuridão. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, um tempo de escuridão, um tempo de trevas profundas, muita confusão, vento para lá, vento para cá, e a gente está sendo sacudido por ideias diferentes, não sabe em quem acredita, não sabe em quem vota, não sabe aonde investir o seu dinheiro, não sabe aonde morar, não sabe se esse emprego é o melhor, se vai ter o melhor para frente, se aquela pessoa que você está interessada de fato é a melhor opção para a sua vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. E nesse momento, quando o mar está agitado e Jesus se apresenta diante de você, e se você não está percebendo, é porque você ainda não se consolidou como um seguidor de Jesus. Você não o conhece. Porque se você me segue pela primeira vez e me segue daqui a um ano, é uma coisa. Mas se você me segue todos os dias, em todo o tempo, você sabe exatamente como é o meu jeito de andar, você sabe exatamente onde eu costumo parar, você sabe exatamente quais são as minhas manias, o meu jeito de ser. E se eu tiver vindo no escuro, você vai me reconhecer. Aquele ali é o irmão, o Arley, que está vindo, eu conheço ele só pelo jeito, pelo contorno, eu sei que é ele. Por quê? Porque eu tenho intimidade. E aqueles discípulos não conseguiram, em primeira mão, reconhecer que era Jesus. Por que eles não reconheceram? Porque eles não tinham, primeiro, intimidade. Segundo, porque eles não criam que Jesus tinha um poder tal, suficiente para operar uma obra daquele tamanho de maravilha.
Mas como isso é possível se Jesus tinha acabado de fazer algo maravilhoso, extraordinário? Ele pegou 5 pães e 2 peixes na tarde anterior, ele multiplica aquilo, alimenta aquilo que era para alimentar um jovenzinho, ele alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Como é que isso pode acontecer de você acabar de ver uma cena dessa e Jesus faz um outro milagre e eles ainda não acreditam? Isso é típico de quem vê em Jesus apenas uma oportunidade para esta vida. A gente está acostumado a ver muitas pessoas mais interessadas em Jesus resolver sua dor de dente, sua dor de barriga, seu desemprego, sua falta de amor ou seu excesso de amor por alguém que não te ama. É mais comum a gente ver as pessoas procurando esse Jesus que paga a sua conta de luz, que paga a sua conta de água, do que o Jesus que te dá a vida eterna, que vai te levar para uma situação que você nunca mais vai ter dor, que vai te levar para uma situação que você nunca mais vai ter que pagar conta, que vai te levar para uma situação onde você será rei, onde você vai reinar, onde você será príncipe juntamente com Ele, onde você vai herdar todo o céu e tudo que Deus tem preparado. Então nós estamos lidando, isso acontece conosco, com cada um de nós, com essa mania, com essa situação, com essa condição de esperar esse tipo de Jesus. E todo mundo que espera esse tipo de Jesus não o reconhece na hora da tempestade. Quando os discípulos vêm e alguém diz assim, é o mestre, ainda assim Pedro, que representa todos nós, na verdade, não bota a culpa no Pedro não, tá? Pedro representa todos nós. Ele fala assim, é o Senhor mesmo? Será? O que aconteceu aqui hoje no louvor, será que foi Deus mesmo? Esse é Pedro. E o Pedro está aqui entre nós aqui. Todo mundo tem um pouquinho de Pedro. Ou muito ou pouco, mas todo mundo tem, não é? E aí Pedro vai e pergunta, Jesus, o Senhor, é o Senhor mesmo, Jesus? É o Senhor que está aí? Se eu for o Senhor mesmo, se o Senhor é capaz de andar por cima da água, o Senhor pode dar uma ordem aí para o universo parar a uma das suas leis irrevogáveis, que é a lei da gravidade, e eu vou ter com o Senhor. Ele não sabia nem nada de lei de gravidade, que a lei de gravidade ia aparecer séculos e séculos depois, mas ele já sabia que não era natural. Então deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu ir aonde o Senhor está. Jesus falou, vem, se joga, Pedro. O que Pedro fez foi certo, gente? Foi. Pedro confiou em Jesus. Então, se você quer que a sua vida dê uma guinada diante de Deus, se você deseja que a sua vida, o seu relacionamento com Deus pare de ser teoria, se você quer que o seu relacionamento com Deus avance além do culto de domingo, se você quer que a sua relação com Deus avance para além da mensagem de YouTube, que você assiste e acha que está tudo certo, resolvi a minha cota com Deus, assisti uma pregação, fui na igreja, está resolvido. Se você acha que isso é o suficiente, você vai ficar preso nesse primeiro salto que Pedro deu. Pedro pula e vai ter um encontro com Jesus. Aí você sabe o que aconteceu, nós lemos o texto, ele está caminhando, e no meio desses passos que ele vai dando até Jesus, então, agora vamos voltar na cena, vocês imaginam o mar revolto, né? E ele botando o pé, e ele não sabe se ele vai ter firmeza, ele deve ter ido todo assustado, todo medroso, e vai andando, e vai caminhando até Jesus. A Bíblia fala que ele foi ajoelhado, gente, que ele foi encurvado, não, a Bíblia fala que ele foi caminhando, então ele foi assim, ó. E nesse caminho ele começa a afundar. Nesse caminho, Pedro começa a submergir-se. Ô Jesus, tenha misericórdia de mim, me salva que eu estou morrendo. Sabendo Jesus que Pedro ainda não tinha dado o salto que ele precisava dar,
que Pedro ainda não tinha dado o gesto que ele precisava fazer. Ele não tinha feito o gesto que ele precisava fazer. Jesus ainda foi lá e o resgatou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente que vocês acham que foi curado, que não merecia, não se preocupe com isso não. Deus cura gente que eu não curaria. Deus salva pessoas que eu não salvaria. Deus ama gente que eu gostaria de não amar. Deus dá chances para pessoas que eu acho que não merecem chance. Mas Deus é Deus. E glória a Ele por isso. Porque muita gente acha que eu também não merecia a chance, e Ele me deu uma chance. Assim como eu julgo algumas pessoas também me julgam. Então, não tenha vergonha de clamar: Jesus, tem misericórdia da minha vida, eu estou afundando. Agora, vai pensando na sua mente aqui, se tem algum entre nós aqui, se tem alguém entre nós que está afundando hoje. E o que é afundar? Você pode afundar de diversas formas. Você pode afundar no mar das finanças. Você pode afundar nas dívidas. Você pode afundar nos vícios. Os vícios podem tragar você, jogar você profundo. Você pode se afogar, você pode se afundar na carência. Eu sou tão carente, eu preciso me aventurar em qualquer relacionamento que aparecer. Se você tem uma necessidade grande de se envolver em qualquer relacionamento, porque você está afundando e nem sabe. Se você está viciado na pornografia, você está afundando. Se você está viciado na mornidão, e a mornidão é especialista para afundar pessoas. Ninguém afunda morno não, tá bom? Ninguém afunda frio não, afunda morno, esfria depois. Fica tranquilo, o sujeito vai morrer morno. Ele vai morrer na igreja. Ele vai morrer falando que ama Jesus. Pedro precisava conhecer Jesus como ele era. Pedro foi andando até Jesus. Ele queria ver Jesus nessa posição, frente a frente. Ele queria olhar Jesus do mesmo ângulo em que Jesus estava. Ele queria entender quem era aquele homem. E o povo de Israel esperava o homem que libertasse Israel. Ele achava naquele momento que aquele homem não precisava necessariamente ser Deus. Ele precisava ser o rei que ia resgatar Israel das mãos de Roma. E ele precisava de preferência que fosse um ministro, que tivesse algum cargo importante. Era isso que Pedro pensava. Então Pedro estava escrutinando, Pedro estava pesquisando, Pedro estava mapeando Jesus. Esse primeiro salto, Pedro vai mapear Jesus. Ele vai ver se Jesus é Deus mesmo. Mas a Bíblia não nos nega esse recurso. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Agora, quantos aqui têm coragem de fazer uma prova como esta que Pedro fez? Uma prova de fé, de que Jesus teria condições de segurá-lo sobre as águas. Quantos aqui têm essa condição? E se você arrisca na sua fé, se você se lança na sua fé, o resultado, como o céu vai se mover face à sua entrega, é algo grandioso. Isso aconteceria na vida de Pedro. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu estou afundando. Não adiantou eu ir em pé até o Senhor. Não funcionou. Sabe o que isso significa? Não adianta você tentar um relacionamento com Jesus, tentando explicá-lo, tentando entender como é que ele é, tentando usar o seu raciocínio. Não, mas eu acho que isso não é justo, eu acho que isso não é certo, eu acho que
a igreja não faz isso bem, eu tenho essa dificuldade, eu acho que eu vou seguir Jesus do meu jeito, eu vou seguir Jesus da maneira como eu acho certo. Isso é o que importa, não é? O que importa é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Eu vou ficar tranquilo na minha casa, eu vou ficar tranquilo no meu trabalho, eu vou continuar morno como estou. Eu vou precisar entender esse Jesus do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico. É a gente tentando entender Jesus no mesmo ângulo de Jesus. Tentar dissecá-lo, tentar esquadrinhá-lo, sabe? Que quer passar uma lupa e ver como é que ele é, o que é que ele é feito. Para saber se de fato ele vai dar aquilo que você quer naquele momento. O que Pedro queria naquele momento era o encontro com o Jesus que ia libertar Israel, que ia ser o libertador e que ia dar para ele uma grande posição. Mas Pedro fez prova de Jesus e Jesus o honrou. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, faça prova do nosso Senhor. Faça a prova do seu Deus. Para de viver da experiência do outro. Para de viver do que o pastor conta na frente da igreja. Para de viver do que o irmão fala. Procure em Deus. Deus, eu preciso de uma experiência contigo. Mas Deus quer se manifestar para você de qualquer forma, desde que você entenda que é Ele. Faça prova disso, anota isso. Deixe de ser um crente de esquentar banco. Vai ter experiência com Cristo, vai ver que Ele é real, que Ele é vivo. Porque se você não tiver uma experiência com Ele, você vai ficar fadado a esse primeiro salto de Pedro, à espera desse Jesus que cura dor de dente. Não que Ele não possa curar, mas esse Jesus é muito mais do que isso. E Pedro ainda haveria de saber. Este primeiro salto de Pedro cria em Pedro uma necessidade de conhecer mais de Jesus. Esse homem é de fato filho de Deus. Porque quando ele sobe do barco, a tempestade simplesmente acaba. Sabe quando você está desesperado, precisando de uma solução num problema na sua vida e você tem uma resposta imediata? Sabe o que acontece com o seu coração? Ele não se acalma. Então quando você está no meio do mar revolto, no meio das dificuldades da vida, e você tem uma boa notícia, uma notícia que vai te salvar, que vai te dar garantias de que aquela tormenta, aquela dificuldade vai acabar, o que acontece imediatamente no seu coração é: graças a Deus. Quando Pedro é salvo pelas mãos de Jesus, eles voltam para o barco, imediatamente a tempestade acaba. Quando Pedro fez prova de Jesus, imediatamente a tempestade acabou. Se você fizer prova do Senhor, Ele vai se revelar a você, e a tempestade que está na sua vida vai passar. Eu não estou dizendo que ela vai passar hoje, que ela vai passar agora, eu estou dizendo que ela vai passar. Eu falo isso garantido pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor me garante que se você fizer prova dele, você vai ver que ele é bom. E se ele é bom, não tem tempestade que vai te assustar. Jesus não estava preocupado que aquele barco ia virar. Alguém aqui acha que Jesus estava preocupado que aquele barco ia virar? Aquele barco não ia virar. Se aquele barco virasse, todo mundo ia morrer. Até o próprio Jesus, porque ele estava na função de homem ali. Jesus sabia que aquele não era o dia da sua morte. Ele sabia onde ele ia. Ele sabia qual era o tempo dele. E quem anda com Jesus anda tranquilo, porque sabe que está debaixo do tempo de Jesus, do tempo do Senhor, do Kairos de Deus. E se você anda preocupado, e eu prego para mim, sempre repito isso, se
Você anda preocupado com o tempo da sua vida, com o que está acontecendo na sua vida. Ei, Warley, atenta aqui, meu filho. Eu estou te dando o meu tempo. Aguarda o meu tempo. Segura na minha mão, meu filho. Acalma o seu coração, acalma a sua mente. Eu tenho um tempo para você. Eu tenho um propósito da sua vida. Eu tenho um propósito da sua família. Só estende sua mão para mim. Me dá a minha mão, está estendida para você. Pega na minha mão, meu filho, anda comigo, deixa eu te levar para o barco, deixa eu te conduzir para as águas tranquilas, deixa eu te refrigerar a sua alma, meu filho, confia em mim, pega na minha mão. E a mão de Jesus está estendida aqui nessa noite, e muita gente não está pegando, muita gente não está vendo a mão de Jesus na sua frente. Acorda, igreja, acorda, povo do Senhor, a mão do nosso Senhor está estendida. Alguns aqui vão ficar nessa mão estendida, outros vão para o segundo salto. Tempos depois, Jesus é preso, e Pedro simplesmente disse que não conhecia ele. Jesus predisse: olha, Pedro, o galo vai cantar, mas antes dele cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você está doido, mestre? Está doido? Há pouco tempo atrás, eu conversei com um rapaz, falei com ele assim: você precisa mudar a sua vida. Não, pastor, nunca vou sair da igreja. Não, meu filho, você já saiu. Está vindo aqui na igreja para mim, não quer dizer que você está na igreja, não. Você já saiu faz tempo, você só não sabe. Pedro, aquele dia, nega Jesus descaradamente. Jesus está indo para a casa de Caifás, onde ele passaria uma noite terrível ali. Irmãos, em algum momento Jesus passa e olha para Pedro, e encara Pedro. Aí Pedro fala assim: cabeção, eu neguei o Filho de Deus. Já passou isso para sua vida? Pequei, aquele pecado que eu tanto prego contra, que eu aponto para as pessoas dizendo: se você, fulano de tal, é pecador nisso, 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 e eu fiz o mesmo pecado. E Pedro naquela noite nega flagrantemente a Jesus, não uma, nem 2, 3 vezes, e ele encara o olhar mais duro da história. Eu posso garantir que nunca nenhum homem, nenhuma mulher encarou um olhar daquele. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. O que disse aquele olhar, gente? Quantos livros seriam escritos para explicar o que foi aquele olhar? E como foi que Pedro conseguiu passar aquela noite? O desespero daquele homem. A vida dele foi transformada. Ele andou sobre as águas, ele viu o cego ver, ele viu o surdo ouvir, ele viu o coxo andar, ele viu maravilhas, ele viu palavras doces da boca daquele homem. Ele sabia que aquele homem era o Filho de Deus. Ele já tinha dito antes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas naquele dia ele negou descaradamente. E ele vai ter que conviver com isso, com essa dor. E tem gente aqui dentro que está convivendo amargamente, porque sabe que em algum momento da sua vida negou Jesus. Não quer dizer que tem que negar. Eu nego que Jesus exista, não é isso que estou falando, não. Negar Jesus é simplesmente parar de segui-lo, parar de andar com ele, dizer para o mundo assim: eu estou vendo ele lá, mas eu estou contigo, mundo, nem conheço. Jesus morre. Jesus morre. E mesmo ele tendo falado que ele iria ressuscitar, os discípulos o abandonaram, fugiram e foram levar suas vidas como eram antes. 2 deles tomaram o caminho de volta para a cidade deles, e no caminho dessa cidade Jesus se revela a eles: ei, deixa eu entrar na sua casa, entra comigo aqui. Quando ele rasga o pão, quando ele parte o pão, ele fala assim: esse é o Filho de Deus. Meu coração ardia. Jesus começa a aparecer novamente para os seus discípulos. E agora Jesus está diante de uma praia, no mesmo mar das confusões, do mesmo mar da turbulência da vida de muita gente.
E Deus vai te levar para os lugares onde você esteve. Vai te provar, vai te lembrar. Você já viu que eu já te salvei desse lugar? Você já viu como eu vou te dar vitória sobre o lugar? Eu te dei vitória, estou te dando vitória. Deus precisa fazer isso conosco. Nós precisamos ser levados a esse momento, a esse instante. Nós precisamos entrar nessa condição de revisitar o que Deus fez para nós. Asaf fez isso. Asaf começa a reclamar no Salmo 77. Ele vai falando. Mas eu lembro, Senhor, eu lembro das coisas maravilhosas que o Senhor fez. No Salmo 73, ele diz assim, ele vai reclamando, os meus pés quase resvalaram, ele vai choramingando, vai reclamando, mas ele diz assim, até que eu entrei na tua casa, Senhor, e eu vi as coisas maravilhosas que o Senhor fez, eu vi do que o Senhor é capaz, do que o Senhor pode fazer pela minha vida. Jesus tem a capacidade de te levar, e pode ser levado hoje, agora. Relembra na sua vida as coisas maravilhosas que Deus fez por você. E se Deus não fez, Ele pode começar a fazer hoje ainda. A cena então era essa: início da manhã, os discípulos, alguns deles, pescadores, passaram a noite toda pescando, a coisa que eles mais sabiam fazer. Profissionais do ramo, passaram a noite toda pescando. Quantos peixes eles pegaram? João 21. Quantos peixes eles pegaram? Dá um chute aí. Gente, me ajuda. Quantos peixes eles pegaram? Nenhumzinho. Os bambambãs não pegaram nenhum peixe. Os profissionais não acharam nada naquilo que eles faziam de melhor. Mas eles trocaram um propósito que Deus fez para eles. Jesus falou com eles assim: Jesus disse a eles: eu vou fazer de vocês pescador de homens. Eles não creram nessa palavra, eles não tomaram para si. Eles não creram que Jesus tinha capacidade de ressuscitar, mesmo depois de Cristo ter feito tudo o que fez. Então eles se aproximam. Sabe qual a distância que eles estavam da praia, no momento que eles avistaram aquele homem? À beira da praia, por volta de 90 a 100 metros. Por volta de 90 a 100 metros. Ainda é um bocado longe. Dentro d'água, 100 metros é muito. Obrigado, meu irmão. Deixa aqui em cima, por favor. Eu pego depois. Amém. Eles chegaram a 90 metros da praia, e um homem está andando para lá e para cá, e ele diz assim: o homem diz assim: tem comida aí para mim? Tem alguma coisa para mim? Eles disseram assim: não temos nada aqui não. Nós não temos nada. Ai, meus irmãos, eu percebo nesse momento uma grande mudança na vida daqueles homens. Porque se as pessoas perguntam para mim: pastor, o que você tem para me dar? Muitas vezes eu sou obrigado a dizer: eu não tenho nada para te dar. Mas aquele homem particularmente sabia que aqueles rapazes que estavam pescando não tinham nada. E Jesus está olhando para você e sabe que você não tem nada para dar. Mesmo que você ache: não, eu tenho muito talento, eu prego muito bem e ninguém me vê. Eu canto muito bem e ninguém me chama. Eu sou um excelente missionário, ninguém me vê. Essa é a imagem que você tem de si mesmo. Mas eu sinto muito em te dizer, eu posso até concordar com você, mas a imagem que Jesus vê de você é o seguinte: olha, você não tem nada para me dar. Você não tem absolutamente nada para me dar. Aquele homem lá na beira da praia diz para eles assim: lança a rede, capítulo 21 de João, lança a rede para a banda da direita.
lance a rede para a banda da direita. Eles lançaram. Quando eles lançaram, eles puxaram uma rede lotada com 153 grandes peixes. Os peixes pequenos nem tiveram chance. A Bíblia diz que foram 153 grandes, possível da rede até arrebentar, mas a Bíblia faz questão de dizer que a rede não se arrebentou. Eles puxaram 153 peixes, mas o homem que tinha pedido comida, na verdade já tinha comida na praia esperando. E quando eles veem aquele homem, um deles diz assim: é o mestre, é o mestre, eu ouço a voz do mestre. O único que sabe onde está a provisão para o nosso futuro, o único que promete de fato cumpre. Para de ficar botando sua vida na política, meu irmão. Para de ficar botando sua vida em quem vai ganhar as próximas eleições. Não que isso não seja importante, nós somos cidadãos e precisamos de ter um posicionamento sobre as coisas, mas não é isso que é o nosso problema não. Esses políticos prometem e não cumprem. Ora não cumpre porque não cumpre mesmo, ora não cumpre porque não conseguem. Mas esse Jesus cumpre. Esse Jesus tem provisão para você. E você está preocupado com as coisas dessa vida e a mão dele continua estendida para você e você não pega. Eu estou caindo, me salva. Fala isso essa noite. Me salva, Jesus. Eu estou caindo. Eu estou sofrendo. Só Deus sabe o que eu passo quando eu deito. Mas a mão dele continua estendida para você. Mas nesse momento agora, é o momento do crente que subiu outro nível. Já não é mais noite e o mar está calmo, agora é manhã. Agora é manhã, o mar está calmo, a praia está logo ali. E agora não é mais um vulto de um fantasma, é o Cristo ressurreto, cheio de graça, cheio de glória, é o homem que venceu a morte, é aquele homem que estava ali. Eles conheceram um homem frágil, um homem experimentado em dores, apesar de forte, mas é um homem que sofreu, foi se prostrando, acabou-se em sangue, ensanguentado, acabou-se adoentado, aquele homem que eles conheciam, aquele homem que suava, aquele homem que tinha coisas normais como um ser humano, qualquer um ser humano, mas agora eles estavam diante da praia, eles enxergavam ali um homem que estava com o corpo dele glorificado. Eles estavam com um homem que tinha passado e vencido a morte. Ele já tinha a chave da morte, ele já tinha a chave da vida na mão dele, ele já era o dono da redenção. Era esse homem que estava na praia. A visão de uma praia próxima, para quem está perdido no mar, é uma visão de maravilha, é uma visão de esperança, é uma visão de vida nova, é uma visão de novo começo. E é isso que eles viram. Quando amanhece o dia, nenhum peixe, o trabalho da mão do homem, a força do seu braço não é tão forte como você imagina. Você olha, eu passei por muitas lutas nessa vida, eu passei por muitas tempestades nessa vida, mas hoje eu me lancei a Jesus, eu criei nele, eu fiz prova de que ele é bom, e eu preciso ir mais. Eu quero conhecer Jesus de um outro ângulo, eu quero conhecer Jesus de uma outra maneira. Eu não quero conhecer Jesus dessa vida, eu quero conhecer Jesus para outra vida. Eu quero conhecer Jesus que vai me levar para outro lugar, para um outro tempo, para um outro corpo, para uma outra situação. É esse Jesus que eu preciso conhecer. Quando eu conhecer esse Jesus, todo o propósito que ele tem para você, meu irmão, todo o propósito que ele tem para você, minha irmã, vai se realizar. Se você ficar naquele primeiro salto de Pedro, você vai continuar sendo esse crente que se pergunta para tudo: será que isso é justo? Será que não é? Será que foi Deus? Será que não foi Deus? Eu concordo, eu não concordo. Isso está certo, isso está errado. Esse é o Pedro do primeiro salto, no meio do mar escuro. Mas amanhã se encontra, Jesus ressuscitou. Pedro estava vivo para ver Jesus ressuscitar, diferentemente de Judas, que não esperou Jesus ressuscitar, se lançou antes, desistiu antes.
Essa é a diferença de Pedro e de Judas. Judas não creu na ressurreição de Jesus. Judas achou que a sua vida tinha acabado ali, que Jesus não era suficientemente grande para perdoá-lo. Mas Pedro, não, meus irmãos, Pedro fez prova de Jesus. Ele sabia, eu errei, o meu erro foi muito grave, mas o meu Redentor, o meu Jesus, Ele há de me perdoar. Por isso eu vou persistir, ainda que com a fé deste tamanhozinho. Como Jesus disse, você tem pouca fé, Pedro. Olha quem teve pouca fé para andar por cima da água. Ainda assim era pouca fé. Quando os discípulos viram Jesus, o barco não tinha a mesma velocidade, porque o barco estava puxando uma rede lotada de grandes peixes. Pedro não se aguentou. Sabe o que Pedro fez? Se atirou na água de novo. Ai, irmãos, que doideira. Pedro se lançou na água de novo. Pedro não se conteve. É o meu mestre, é o meu salvador. Ele veio para me dar o perdão que eu tanto anseio no meu coração. Eu tenho chance de falar com Ele de novo. Eu tenho chance de retomar a minha caminhada com Ele. Agora eu quero conhecê-lo como Deus do sobrenatural. Agora eu quero conhecê-lo como Cristo da glória. Eu quero conhecê-lo como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o meu pastor, o bom pastor. Agora eu quero conhecer o homem que venceu a morte, o cordeiro que agora é leão. Eu quero conhecer esse homem. O outro morreu, mas ele ressuscitou. Esse homem ressuscitou e eu quero ter de novo com ele a chance de caminhar do lado dele, mas já nesse novo estágio do Cristo glorificado. A igreja precisa caminhar com Cristo glorificado. A religião prega para você um Cristo antes da ressurreição, um Cristo preso na cruz, que fica ali, uma estátua de todo tamanho, com 2 braços estendidos, um para lá, outro para cá, morto, ensanguentado. De vez em quando aparece um aí que chora sangue. Meus irmãos, Jesus morreu, Jesus sofreu, mas Ele não está preso mais nessa cruz. Ele foi para dentro de uma tumba, Ele ressuscitou, a tumba está completamente vazia, o lençol que Ele usou ficou lá, a pedra não está mais lá. Ele venceu a morte, Ele tomou os grilhões da morte na sua mão, e Ele agora se apresenta diante de você, diante de mim, ali na praia. Vá até Ele. Agora são 90 metros. Pedro não se aguenta. Pedro pula. Agora, se Pedro não anda no mar, nesse segundo salto, de capítulo 21 de João, como é que Pedro chegou até Jesus, 90 metros de água? Como é que vocês acham que foi? Na prancha de surf? Ele foi caminhando por sobre as águas? A Bíblia não fala isso. Se ele não caminhou, se ele pulou do barco, ele foi como? Fala, gente. Nadando. Ele foi nadando. Como é que você nada? Em pé, gente? É assim que você nada? Tipo golfinho, o flipper, que sai em pé na água. Você nada. Quando Pedro viu Jesus pela primeira vez, meus irmãos, quando Pedro avistou Jesus pela primeira vez, no primeiro salto de Pedro, ele foi assim: vai, Jesus, quero ver se você é isso tudo mesmo, frente a frente, eu sou eu, tá, Jesus, eu tenho o meu valor, estou aqui, Jesus está aqui, Pedro está aqui, entendeu, Jesus? Mas nesse aí não deu certo, ele afundou. Agora no segundo ele vai assim, ó, é assim que ele vai. Ah, Jesus, muda minha vida. Jesus, eu não quero olhar para o Senhor mais de frente, eu olho para o Senhor aqui de joelho no chão, eu olho para o Senhor com humildade. Senhor, o Senhor é o Deus que me fez, eu não sou ninguém, eu sou pó, eu não sou pescador, eu não sei nem pescar, mas Jesus, eu vou até o Senhor assim, ó, de joelho. Então dobra o seu joelho essa noite, Jesus se revela a mim, mas não como eu quero, mas se revela a mim como o Senhor é, do jeito que o Senhor gosta, do jeito que o Senhor quer me fazer melhor. Senhor, eu não sou ninguém, eu vou botar o meu joelho no chão, eu vou botar meu rosto no pó, me muda, me transforma. Eu quero conhecer o Jesus que venceu a morte, porque o Jesus que ficou preso na morte, esse não existe, esse é o Jesus da religião. Eu quero o Jesus que venceu a morte, que mudou a história, que mudou aquele dia para sempre, mudou o calendário, que mudou a história do mundo, mudou a minha vida e mudou a sua também. Acredite nisso. Pedro chega lá, sai todo molhado.
É o Senhor. Jesus olha para ele assim, come com todo mundo, né? Aí deixa eu conjecturar aqui, tá bom, gente? É conjectura, não está na Bíblia. Jesus está comendo aqui, de vez em quando faz assim. Vou te pegar. Acho que Pedro estava no misto de, ai meu Deus, o que ele vai falar comigo? Mas ao mesmo tempo, ele vai falar comigo, ele quer falar comigo, eu quero falar com ele. Se ele brigar comigo não tem problema não, mas eu quero estar perto dele para sempre agora. Eu deixei ele escapar pelas mãos, ele me deu a mão ali, eu soltei. E agora ele está me chamando, eu não vou soltar a mão dele nunca mais. Termina ali aquela ceia, fala, vem cá Pedro, vou te levar no gabinete ali, vamos conversar. Você me ama, Pedro? Ah, Pedro, claro que eu te amo. Esse é o primeiro Pedro, né? Esse é o Pedrão, machão. Claro que eu te amo. Estou contigo. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Você me ama com o amor que eu posso te amar? Aí Pedro a crista de Pedro já dá uma baixada, né? Aí Pedro fala assim, eu te amo, assim, tipo amigo, né? É um amor tipo filéus, como diz a palavra, como diz o grego. Eu te amo, mas eu te amo, cara. Não, eu te amo. Estou contigo mesmo, não. Eu dei um vacilo aí, entendeu? Mas eu estou aí, eu sou o Pedrão, cara. Eu resolvo tudo, eu corto a orelha dos outros, eu me lanço, eu arrebento, eu faço mesmo. Quando me mandar para o campo, eu vou evangelizar todo mundo vai se converter, porque eu sou bom mesmo e tal. Não, essa resposta não é a resposta que Jesus queria. Jesus olha profundamente, agora Pedro vai ter o segundo olhar de Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo. Esse homem que ele estava vendo era o homem que nós cantamos aqui hoje. Ele é o fogo da sarça. Ele estava olhando para o fogo que subiu quando Manoá apresentou uma oferta diante de Deus pela vida de seu filho Sansão. Esse era o mesmo homem que se apresentou para Josué, que Josué falou assim, tu és um dos nossos. E ele disse, eu sou o príncipe dos exércitos. Era esse homem que ele estava vendo. O Deus da sarça se manifestou naquele dia para Pedro, e Pedro olhou naqueles olhos. Aí Jesus perguntou, Pedro, você tem condições de me amar? Porque eu vou te dar um negócio muito grande para fazer. Você está entendendo? Se você não me amar de verdade, Pedro, eu não posso te entregar algo grande que eu vou te entregar. Você me ama, Pedro? Aí Pedro dá 2 passinhos para trás assim. Abre o meu coração, Jesus. Abre, rasga meu coração. Abre, vê se tem alguma coisa que presta aqui dentro. Mas quando você abrir meu coração, você vai ver que eu te amo. Eu te amo, Jesus. Jesus precisava ouvir isso do fundo do coração de Pedro. Jesus não queria mais saber do Pedro bravo. Jesus não queria mais saber do Pedro cheio de razão, do Pedro que queria um homem político. Jesus queria saber o que estava dentro, ardendo dentro do coração de Pedro. Pedro, tu me amas a ponto de pastorear as minhas ovelhas? Não tem coisa mais cara do que pastorear as ovelhas do Senhor. Não tem nada nesse mundo mais precioso. Então, igreja, aqui presente, todo mundo levanta a mão aqui, por favor. Todo mundo levanta a mão. Não tem nada mais precioso do que está diante dos meus olhos. Vocês são a coisa mais preciosa do universo. Levanta a mão, glorifica o Senhor e fala assim, eu sou precioso, eu sou joia na mão de Deus, eu sou coroa da criação. Senhor, eu te amo. Vai repetindo, irmãos, vai repetindo, igreja. Senhor, eu te amo. Toma a minha mão, Senhor, eu quero conhecer o Deus ressurreto, o Jesus cheio de glória, cheio de graça, a encarnação do Pai, o tabernáculo que se fez presente na terra. É com esse que eu quero andar para sempre. Igreja, vocês amam a Jesus, sim ou não? Sim.
Ame a Jesus do fundo do seu coração. Porque quando você amar o Jesus ressurreto, não é o Jesus que vai ganhar as eleições, não é o Jesus que vai te dar o melhor emprego que você precisa. Isso pode acontecer, mas é secundário. É o Jesus que vai te dar a eternidade com Deus. Quando você conseguir entender esse amor e viver esse amor, você será tão grande como foi a história de Pedro, tão grande como esse homem que rompeu o evangelho e foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, se não o maior pregador de todos os tempos. Aquele homem pescador que passou uma noite sem pescar nada, ele simplesmente foi um dos maiores pregadores, um dos maiores homens da história. Tem aqui o nome dele várias vezes na Bíblia. E esse é um homem que foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos. As pedras fundamentais que serviram de base para a construção da igreja de Cristo. E aqui nessa noite nós temos pedras que o nosso Deus vai usar para continuar a edificação da obra dele. Eu agora, em nome de Jesus, não vejo mais pessoas, eu vejo flechas, eu vejo pedras, eu vejo armas poderosas, eu vejo gente mudando de vida, eu vejo gente em condição de pregar o reino de Deus, eu vejo gente entendendo que quando eu amar Jesus, eu tenho condição de ter o tudo mais, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Que Deus possa te abençoar, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Fica de pé.